venho à tribuna para fazer 2 registros, ou melhor, 3. O primeiro deles, senhor presidente, é, de novo, pedir a essa Casa que haja uma ampla reflexão. Porque na hora de conceder reajuste para aposentado, pensionista, já falam até em desvincular o salário mínimo para que o aposentado não tenha nem sequer o mesmo direito ao salário mínimo que ganha quem está na ativa. Na hora de discutir uma política de reajuste, o discurso é sempre o mesmo. A Previdência está falida. Aí é uma certa até unidade em certos setores. E eu tenho levantado que não pode haver a incoerência daqueles que dizem que ela está falida por um jeito, mas, pelo outro lado, concordam em apresentar propostas que diminuem os recursos da Previdência. Nem vou falar da DRU, nem vou falar aqui de sonegação, nem vou falar aqui das falcatruas que existem. Eu apenas demonstrei, e quero demonstrar mais uma vez aqui, são preocupações. Não dá para, numa hora, dizer que ela está falida, no outro dizer que ela é superavitária. Eu continuo dizendo que ela é superavitária, mas se continuarem assim, toda hora apresentando propostas que vão na linha de reduzir a arrecadação da Previdência, quer seja de contribuições sobre a folha, quer seja sobre jogos lotéricos, quer seja sobre o PIS/PASEP, quer seja, enfim, por todos aqueles artigos e pontos que nós colocamos lá na lei para garantir o caixa da Previdência. Então, é só nesse sentido, eu não tenho nada contra a iniciativa desse ou daquele setor que vá na linha de buscar a melhoria da qualidade de vida para esse ou aquele setor da indústria ou setores da economia nacional. Quero, mais uma vez, reafirmar somente isso. Eu não consigo, quando me interessa dizer que ela é superavitária, quando não me interessa dizer que ela é deficitária. Eu continuo dizendo que ela é superavitária, mas continuarem como estão fazendo, e começou com a desoneração dos 20% sobre a folha, que me lembro e eu vi, repito hoje, que o próprio ministro Levi disse que aquele ato foi um ato irresponsável que poderia quebrar a Previdência. Se continuarmos buscando para outros setores a mesma desoneração de 20%, eu apenas estou demonstrando preocupações para que a gente faça um bom debate. Mas, senhor presidente, Eduardo Amorim, a Comissão de Direitos Humanos, da qual eu tenho a honra de presidir pela 3ª vez, realizou ontem uma audiência pública sobre o tema redução da maioridade penal e justiça social. O colegiado dessa comissão tirou por unanimidade que a forma de diminuir a violência no Brasil não é botando criança na cadeia, não é botando jovens de 12, 14 ou 16 na cadeia. Esse colegiado, ouvindo ontem especialistas nesse tema da redução da responsabilidade penal da nossa juventude, chegou à conclusão que o ideal, todos que estavam lá como painelistas, seria investir na educação. O colegiado, então, resolveu mandar uma carta a todos os governadores dos estados, fortalecendo, porque a gente sabe que não eram os painelistas, nem os senadores que têm força para isso, fortalecendo a ideia da educação em tempo integral. Esse documento, por decisão daquela comissão, será encaminhado fortalecendo os governadores. Muitos já estão com essa iniciativa e outros que não estão, nós apenas estamos apoiando esse movimento mediante o documento que recebemos. No nosso entendimento, no entender dos senadores e senadoras da comissão e de todos os painelistas, é uma proposta que efetivamente vai combater a violência. A educação, todos nós sabemos, é a base de tudo.
Ela é o suporte para o bom funcionamento da sociedade. É através da educação que estaremos combatendo o desemprego, as drogas, a violência nas ruas, os conflitos familiares, enfim. Esse é o caminho. O caminho é a educação. A própria Comissão de Educação discutiu o Plano Nacional de Educação. E ali verificamos que prevê como meta até 2020 50% das escolas oferecendo educação em tempo integral. Tomara que muito breve a gente chegue a 100%. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha, em abril de 2013, mostra que 90% da população acredita que a educação integral é necessária para o futuro de toda a nossa gente. 90% dos entrevistados também entendem que a escola, naquele ambiente, ali onde crianças e adolescentes se encontram, é que podem aprender a não violência, o combate aos preconceitos, enfim, como dizia Martin Luther King, que brancos e negros possam sentar na mesma mesa e comer do mesmo pão. Em seguida, senhor presidente, além da escola, um outro ambiente favorável a combater a violência e as discriminações vem a casa de cada um, ou seja, a família de cada um, e depois vem a igreja. Ao responder sobre as razões pelas quais a educação integral é necessária, 30% apontaram a ocupação nas áreas de saber do seu tempo livre. Tira as crianças e jovens da rua, ficam ocupados com atividades, ficam menos tempo à disposição daqueles que podem levar a elas, por exemplo, para o tráfico. 23% responderam que a educação integral combate, inclusive, a criminalidade, mais do que a polícia. Não ficar na rua e aprende, não ficando na rua e ficando na escola, ele aprende, e aprende muito mais. Lembro aqui do ex-governador Leonel Brizola e o ex-senador Darcy Ribeiro. Eram entusiastas da escola de tempo integral. Eles diziam que a escola tradicional de um turno finge que ensina as crianças, que finge que aprendem. É vital que se promova uma revolução na educação do nosso país, construindo uma escola verdadeira e honesta em tempo integral, como o nosso povo merece. Senhor presidente, certamente que nesse processo está também o respeito e a valorização dos mestres, dos professores. Os nossos mestres precisam ser respeitados profissionalmente, remuneração condizente e integridade física. É lamentável que grande parte dos estados brasileiros, inclusive o Rio Grande do Sul, até hoje não paga o piso conforme a lei manda para os professores. Senhor presidente, ainda ontem, a Comissão de Educação aprovou o relatório de minha autoria ao programa Mais Educação. Recomendamos a adoção de fontes permanentes para financiar a educação em tempo integral nas escolas públicas brasileiras. Sugerimos que sejam destinados recursos, sugestão, senhor presidente, das receitas do Fundo Social do Pré-Sal no orçamento da União e que haja maior colaboração dos demais entes federados. Estou indo finalmente, senhor presidente. O programa Mais Educação foi instituído em 2007 como estratégia do Ministério da Educação para ampliar a jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da educação integral. As escolas das redes públicas de ensino estaduais, municipais do DF, fazem a adesão ao programa e optam por desenvolver atividades em diversas áreas, como educação ambiental, tão lembrada por todos nós nesses tempos de Mariana, do crime de Mariana. Esporte, lazer, direitos humanos, em educação e cultura e artes. Todas as escolas devem obrigatoriamente oferecer acompanhamento pedagógico. O nosso relatório aponta a necessidade de redimensionar a participação dos entes federados, pois está a cargo da União a maior parte do financiamento da implantação do programa,
o que é, pela lógica interfederativa, inviável. Muitos municípios ainda não participam com uma contrapartida, deixando a cargo somente da União todo o financiamento da implantação do programa em suas escolas. O programa recebeu, até novembro de 2015, 553,8 milhões. A dotação orçamentária autorizada alcança a 630,5 milhões, valor inferior ao do ano passado, quando foi investido 1,17 bi, e ao de 2013, quando foi 1,35 bi. Por fim, senhor presidente, permita somente que eu faça esse registro. No que tange ao documento que eu recebi, Vossa Excelência, senador Álvaro Dias, participou diretamente do combate do Aeros. Eu recebi a seguinte mensagem da Graziela, que Vossa Excelência conhece muito bem, que é a líder do movimento. Ela diz: senador Paim apresenta, enfim, antes do prazo regimental, sancionou a lei que abre orçamento crédito especial para o cumprimento de nossa decisão judicial. Decisão judicial. É bom lembrar que o desembargador já autorizou o repasse ao Aeros, sem qualquer necessidade de novas decisões na Justiça. Dessa forma, em regra, os depósitos dos meses de abril de 2015 até dezembro de 2015 já podem ocorrer. Talvez ocorra ainda uma demora em função do normal procedimento de transferência de valores. Mas, certamente, o Aeros irá informar no seu site as datas do depósito, pois mantém contato permanente junto à União e o Ministério da Previdência. Nossa luta, a partir desse momento, é esclarecer a amplitude da antecipação de tutela. A decisão do nobre desembargador não realiza qualquer restrição aos grupos ou planos do Aeros. Assim, a antecipação de tutela deve atingir todos os aposentados e pensionistas do Aeros. Quanto à questão das pensionistas, também necessitamos de uma decisão judicial para esclarecer definitivamente ao Aeros que as pensionistas estão incluídas na decisão judicial do desembargador Daniel. Seguimos na luta, obrigado pelo apoio. E aí, o senador Álvaro Dias, eu confesso que eles falam... senadoras, e eu, para não citar todos, eu cito Vossa Excelência como um dos citados, inúmeros aqui no plenário que estão aqui, o senador Aloísio, o senador Eduardo Amorim, o senador Ana Amélia, que estava há pouco tempo, são todos lembrados como parlamentares que ajudaram nessa caminhada. Eu agradeço a tolerância de Vossa Excelência, já que eu tinha 5 minutos, eu sei que eu falei em torno de 15 minutos. Obrigado a ambos, senador Álvaro Dias e senador Eduardo Amorim.